Aquele que trouxe a palavra, abra ela, por favor, no livro de Mateus. O livro é de Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 6. Eu quero entregar o tema da minha saudação, sendo igual criança, para entrarmos no reino dos céus. Repetindo, sendo igual criança, para entrarmos no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 18. Versículo 1 ao 6. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como este menino, e esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se dependurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. No versículo 3, ele está falando: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele está dizendo que nós temos que ser igual ao menino, simbolizando uma criança, igual a uma criança, para entrarmos no reino dos céus. Se não fizermos assim, de modo algum entraremos. Quando ele diz para sermos igual a criança, não está falando para a gente ser irresponsável, igual uma criança é, que ainda não tem a maturidade para ser responsáveis, mas é para ter as qualidades da criança, que é ser humilde, é se humilhar, é ser submisso. A criança submissa, a palavra é obediência. A criança obedece o pai e a mãe, ela é submissa. Então Jesus está nos convidando a ser submisso à lei de Deus. Temos que obedecer ao nosso Pai Celestial. Temos que ter uma fé de uma criança. A criança tem muita fé, quando ela acredita, ela realmente acredita. Não guardar mágoa. Criança dificilmente guarda mágoa. Criança não quer vingança. Criança facilmente perdoa. Então, quando Jesus fala para sermos igual criança, é para termos essa qualidade, né? Perdoar o próximo, não querer se vingar, se humilhar. Se humilhar é deixar de fazer a nossa vontade, se humilhar, fazer a vontade do Pai, ser obediente. Temos que ter essas qualidades, temos que ter um coração de uma criança. Sabemos que para um adulto tem coisa que é muito difícil, é totalmente diferente de uma criança. Mesmo uma criança, ela pode ficar magoada, pode ficar triste, pode brigar com ela, logo depois ela já perdoa, ela até esquece o que aconteceu. E o adulto, ele tem essa dificuldade que quando alguém fere palavras, a pessoa vai naquela mágoa e não consegue às vezes liberar um perdão. Fica ali remoendo. E Jesus está falando: seja igual criança.
ali no reino dos céus. Temos que ter as qualidades de criança. No versículo 4 está falando: portanto, aquele que se humilhar como esse menino é maior no reino dos céus. Aquele que se humilha é maior. Para Deus é maior. É aquele que se humilha, não é aquele que se exalta. Para maior é aquele que se humilha. Não que é o que se exalta ali, que é o soberbo. Temos que nos humilhar ao pé de Cristo. No versículo 6, ele vai falar: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos. A palavra escandalizar é fazer alguém tropeçar, ou é conduzir alguém ao pecado. O significado de escandalizar é fazer alguém tropeçar, ou é conduzir a pessoa ao pecado. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, qualquer que conduzir uma criança ao pecado, ensinar de forma errada, que crê em mim, melhor que ele pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e o atirasse na profundeza do mar. A pedra de moinho, naquela época, era usada uma pedra bem pesada, que era para moer os grãos, e ela era puxada por animais, porque era praticamente impossível um homem poder carregar. Então você está entendendo a profundeza, a grande importância de ensinarmos uma criança no caminho do Senhor. Porque quando ensinamos ela de forma errada, tiramos ela, conduzimos ela ao pecado, Jesus está falando que é melhor pendurar uma pedra e se jogar no mar. Pendurar uma pedra não precisa se jogar no mar, se matar, tirar a própria vida. Olha a gravidade de ensinarmos errado uma criança. Né? O que vem essa palavra? Né? Escandalizar, que é conduzir uma criança ao pecado. Às vezes você vai pensar: mas eu não falo meu filho pecar? Nunca falei, e nem precisa. Mas os nossos atos, a nossa atitude, que é o espelho, que é onde a criança aprende, se espelhando em pai e mãe, ou quem está criando. É o espelho. Não precisa nem falar, são as atitudes. E se as nossas atitudes são pecaminosas, estamos conduzindo a criança ao pecado. Se viemos na igreja, aprendemos a palavra e não obedecemos, a criança vai aprender na casa. Meu pai e minha mãe bebem, meu pai e minha mãe fumam, meu pai e minha mãe estão no meio de fofocas, meu pai e minha mãe mentem, meu pai e minha mãe vivem brigando. Está aprendendo que é de Deus? É tudo que não tem parte com Deus. Não estou falando aqui, tem algum santo, ninguém é santo. Mas através desta palavra, temos que tomar cuidado. Porque quando erramos perto de uma criança, não só nós estamos sendo condenados, mas estamos conduzindo uma criança a ser condenada no futuro. Estamos ensinando de forma errada. Não é legal brigar, brigar entre casal também não é legal, é contra a palavra de Deus. Briga, contenda, é contra. Mas se chegar uma situação onde tem que conversar, melhor é evitar de conversar com a criança. Tá? Chegou ao ponto, não tem controle, tem que falar com a esposa tem que falar com o marido. Deus ir para o ponto perto das crianças. Porque aqui está falando, aquele que escandalizar uma criança que crê em Jesus é melhor que pendure uma pedra no pescoço e se lance no mar. Temos que tomar cuidado. Perdemos, isso daí já é uma perda de salvação. Tá? Temos que conduzir a criança no caminho do Senhor, ensinar ela a obedecer ao Senhor. E com o nosso exemplo a gente faz isso, obedecendo a palavra de Deus. Quando, se nós somos obedientes, nós ensinamos nossos filhos a serem obedientes também. Para que nossos filhos sejam submissos, nós também temos que ser submissos. Quando ele vai falar aqui, escandalizar, que crê em mim, melhor que ele fora pendurar-se. Ele também fala aqui, versículo 5:
Qualquer que receber em meu nome um menino, uma criança, tal como esse, a mim recebe. Aqui ele está nos ensinando a receber uma criança, receber com respeito. Por que ele está falando? Quem recebe uma criança, a mim recebe. Quando você recebe uma criança, você está recebendo a Jesus. A mim recebe. Como a gente deve receber Jesus? Com respeito, com educação. E assim temos que ser também uma criança tratada com respeito e com educação. Não é porque é criança que temos que falar de qualquer jeito, agir de qualquer jeito, agir mal, agir bravo, com total autoridade sobre a criança, não. Pois Jesus está falando que receber uma criança, a mim recebe. Então nós, na verdade, temos que respeitar mais a criança. Estamos recebendo Jesus ali. Tá? E esse não é eu falando, é a palavra. É Jesus falando. A conclusão desta mensagem é um ensinamento, que é uma aprendizagem para a gente lidar com as crianças, né? Tratá-la bem, tratar com educação, ser um bom exemplo. Conclusão: temos que ser igual criança. Temos que ser, é Jesus falando, não é eu, Jesus. Temos que ter essas qualidades de criança para entrarmos no reino do céu. Aleluia, Jesus. Concluindo, não vai resolver você só vir na igreja, não vai resolver você só falar de Deus e na hora de uma criança você trata mal. Não ensinar o caminho do Senhor. Tá? Não vai resolver, tá bom? Quero profetizar na vida de todos que estão aqui, a minha, do pastor, da pastora, que seremos pessoas que vamos ensinar crianças no caminho correto. Aleluia. E não somente com palavras, mas também com as nossas atitudes. Aleluia. As crianças vão aprender o que é certo olhando nossas atitudes. Aleluia. Através do que fizermos, a criança vai falar: tá certo, eu sei que é certo, porque meu pai anda seguindo a palavra, minha mãe anda seguindo a palavra. Aleluia. Ela vai aprender a obedecer a Deus, porque nós obedecemos. Aleluia. Vamos ser o maior exemplo, vamos ensinar as nossas crianças, porque quando ela é criança, a criança dela é o reino dos céus, mas ela vai crescer. Se Aleluia. fizermos errado e ela crescer de forma pecando, ela vai ser condenada no futuro. Glória a Deus. Profetizo na vida de todos, que todos teremos sabedoria para conduzir as nossas crianças em nome de Jesus Cristo. Vamos ter força, sabedoria para tratar as crianças bem. Vamos pensar muito, vamos refletir antes de conduzir uma palavra para a criança. Glória a Deus. Sempre que seja palavra para edificar a Deus, seja palavra para encaminhar a criança, vamos saber respeitar ela, como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Vamos pensar muito antes de bater numa criança, antes de brigar, antes de xingar. Melhor coisa, Jesus sempre tratou todos conversando, ensinando. Aleluia, Jesus. E assim temos que ser, conversar e ensinar as nossas crianças a ser como Jesus foi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe por essa palavra, Deus abençoe pela oportunidade que eu tive aqui. Agradeço por nada a Deus, ao pastor, à pastora e a todos que estão aqui. Aleluia. Glória a Deus.